Exato. Bom dia, primeiro A. Estão me ouvindo bem? Ai, sim. Abriu para vocês aí? Já carregou? Já carregou aí para vocês a tela? Eu vou brincar com ele. Eu acho que sim, né, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Ninguém está respondendo nada? Manda aqui no chat para mim saber, pelo menos. Se estão ouvindo bem? Se já carregou a tela para vocês? Ok. Obrigada. Leandro, que mandou mensagem. Então, vamos lá. A gente está estudando o Teorema de Pitágoras. E esse aqui é um material que fala um pouquinho das aplicações de Pitágoras, do teorema dele. E como que ele descobriu. Então, ele começa com uma animaçãozinha, com uma charge animadinha, para explicar o teorema dele. Então, vamos relembrar. Olá, eu sou Pitágoras, vivi em 1569 e 475 a.C., adoro mistérios da natureza e também religião. Sou filho do grande mercador de Círios, Menechachos, que vive a vida viajando e se encontrando com grandes sábios da Síria e da Caldeia. Sou conhecido como prodígio, pois desde pequena a filosofia me encanta, mas sou sempre muito bem assessorado por dois grandes mestres, Tales e Anaximandro, que me instigaram a pensar e descobrir encantos da filosofia. Pobre Tales, conquistou muita fama e respeito por suas descobertas e pensamentos, mas é uma pena que já esteja um pouco velhinho. Meu grande mestre Tales, o que temos para hoje? Hoje vamos falar de triângulo. Tudo bem para você? Não quero saber de Egito. Pitágoras deve ir ao Egito. Que Egito que nada. Não quero saber de Egito. Lá tu podes adquirir muito conhecimento. Tales responde. Tales passou no Egito quando jovem e agora fica me perturbando para que eu faça o mesmo, mas ele é meu mestre, tão sábio, deve saber o que diz. Os mistérios sagrados dos egípcios me fascinaram. Os sacerdotes diziam que eu era divino só porque tinha um sinal de nascença na perna. Que estranho, não é? Não? Começaram a dizer que eu tinha sido favorecido por Deus Osíris. Terminei indo ao Egito. Vocês sabem que o Pitágoras descobriu o enunciado dele lá no Egito, observando as pirâmides do Egito, né? Então, olha só. Por volta de 1525, fui feito prisioneiro dos guerreiros persas e levado para a Babilônia, a mais rica cidade do mundo na época. Lá aprendi muito com um tal de Zaratustra, um dos maiores filósofos da Babilônia, e adquiri a maioria dos meus conhecimentos de matemática. Modéstia à parte, mas adquiri mais conhecimento de matemática com meu velho mestre Tales.
Voltei para Samos, depois da Babilônia, e causei grande modinha, devido às minhas calças e posturas do Oriente. As pessoas da cidade passaram a olhar-me com grande espanto. Olha aqui, ó. Ele vestia diferente, tá? Dos gregos. Depois conquistei um bom número de seguidores e resolvi criar uma escola chamada Semicírculo. Ela ficou famosa, pois eu tive a ideia também de admitir mulheres e onde nos sentíamos irmãos e trabalhamos como tal. Éramos vegetarianos, não nos apegávamos aos bens pessoais e era eu quem ensinava aos meus irmãos desde que jurassem segredo. Os alunos dessa escola eram fascinados pela ideia de que tudo se reduzia à matemática e também à mistura do misticismo do Oriente com o pensamento grego. Para terminar, tenho mais um fato que me torna muito orgulhoso, que foi um dos primeiros a pensar e defender que a Terra era esférica, tá? Meninos, assim, é bem uma brincadeirinha para resumir tudo que ele fez, mas foi lá no Egito que ele consegue, então, dimensionar e elaborar o seu teorema, tá? Falei que tava lá. Põe no pé. Mãe, só um minuto, gente. Então, meninos, ó, então o triângulo retângulo, ele apresenta sempre um ângulo reto, como a gente está estudando, tá? Então, ó, o ângulo reto aqui é o ângulo A, e o lado oposto a ele é a hipotenusa, e os outros dois lados são catetos, tá? Então, o teorema de Pitágoras diz que todo triângulo retângulo, quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, ó, A ao quadrado, a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, ó, pergunto para vocês, primeira aplicação. A hipotenusa não tem nenhum valor, a gente tem que descobrir. Mas quanto vale os catetos? Cateto B é igual a quanto? É igual a 4, cateto C é igual a 3. Então, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado será igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 16 mais 9. A ao quadrado é igual a 25. A é igual a raiz quadrada de 25. Então, a hipotenusa é igual a 5. Compreenderam? Ou ficaram, teve dúvidas aí? Então, vamos a mais uma aplicação, ó. Como determinar a medida da diagonal do quadrado ABCD na figura abaixo com a aresta medindo A? O triângulo ADC é retângulo em D, ó. É onde tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, o que a gente tem? Quem é a hipotenusa, primeiro A? Aqui, a hipotenusa é a nossa diagonal. É o lado oposto ao ângulo reto. Então, diagonal hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como todos os catetos é A, então, que é a aresta dele, então a gente vai somar A ao quadrado mais A ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2 vezes A ao quadrado, tá? Por que 2 vezes A? Se vocês analisarem como é um quadrado, a gente tem dois triângulos retângulos. Um nessa posição, o outro nessa. Por isso, 2 vezes A ao quadrado. Então, ó, para a gente resolver esse problema, tirar o expoente da nossa hipotenusa, a gente vai pôr diagonal igual a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado.
Vejam bem, quando a gente tem uma raiz quadrada e dentro da raiz um radicando com expoente 2, ele cancela a raiz quadrada sobre ele, ele fica fora da raiz quadrada. Por quê? Porque o expoente 2 anula o índice da raiz. Se eu anulo o índice da raiz, que é 2, então a raiz quadrada está cancelada. Então, ó, devido a isso, ó, corta aqui o expoente 2, corta a raiz quadrada. Então, a gente vai ter diagonal é igual a A vezes o único que vai permanecer dentro da raiz quadrada é o 2, porque não existe raiz quadrada de 2 para simplificar. Valor exato, tá? Então, a gente pode dizer que a aresta desse quadrado é raiz quadrada de 2. Vocês conseguiram compreender isso? Então, olha só, como determinar a medida e a altura do triângulo equilátero de aresta medindo A? O triângulo também é retângulo em H, e aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai fazer isso. Outra coisa aqui, ó, tá vendo esse triângulo? Quem é a hipotenusa? É o A, tá? E aí a gente tem, ó, os nossos catetos. Quem é os catetos? O H e o A dividido por 2. Então, ó, A ao quadrado é igual a A dividido por 2 elevado ao quadrado mais H ao quadrado, tá? Quem que ele quer que a gente descubra? O H. Então, a gente vai ter, ó, H ao quadrado é igual a ao quadrado menos A dividido por 2A ao quadrado. E aí, a gente tem aqui, ó, A ao quadrado será igual. H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos, ó. Esse expoente multiplica tanto o numerador como o denominador. Então, a gente vai ter A ao quadrado dividido por 4. 2 vezes 2 é 4, tá? Então, gente, mais uma vez, ó, numa situação como essa, eu tenho uma fração aqui e aqui eu não tenho nada. Então, aqui é como se eu pudesse colocar 1, ó. É porque não vai ter como eu colocar, tá como imagem. É. Então, aqui vai ser debaixo do A ao quadrado, é como se tivesse 1. Mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é 4, tá? Então, eu vou ter que H ao quadrado é igual. Traço aqui, ó, representa a fração, coloco no denominador 4. Então, o que a gente vai fazer? Pega aqui, ó, 4, que é o resultado do mínimo múltiplo comum, divido por 1 do A ao quadrado. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1, 4. Então, isso que eu estou fazendo passo a passo não tem aqui, mas presta atenção que você vai entender. Então, eu vou ter 4 ao quadrado menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, menos A ao quadrado, tá? Agora, tem como a gente resolver. A gente teria aqui, ó, 4 menos 1 ao quadrado. Então, o resultado fica 3 vezes A ao quadrado dividido por 4, beleza? Agora, tirar o expoente do H ao quadrado é elevar tudo isso aqui à raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes A ao quadrado dividido por 4. Mais uma vez, olha que interessante. H será igual. Raiz quadrada, ó, tenho aqui como radicando um A elevado a expoente 2 e dividido por 4. A raiz quadrada resolve o problema do A e do 4, menos do 3. Então, ó, o A sai da raiz porque o expoente 2 cancela a raiz quadrada dele, então ele vem para fora. O 4, raiz quadrada de 4 é 2, então nós vamos ter o resultado de A vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? Então, em si, podemos dizer que a aresta, que é esse H que a gente quer saber, é raiz quadrada de 3. Porque A sobre 2 a gente já tem, tá? Dúvidas, meninos? Não, nenhum. Não? Então, eu vou fazer a chamada, a gente fica hoje por aqui, a gente prossegue semana que vem com geometria, tá? Bora semana que vem, eu vou fazer uma revisão, porque na próxima semana, primeira semana de junho, a gente vai ter prova. Na verdade, vai ser dia
É dia 7. Sem ser semana que vem ainda a outra. Raíssa, Presente. Eduarda Camille, Presente. Leandro, Presente. Stephanie, Presente. Laisla, Presente. Yasmin, Presente. Moisés, Presente. Elaine, Presente. Guilherme, Presente. Luciana, Presente. Beatriz, Presente. e Ana Luísa. Luciana, Presente. você que entrou tem pouco tempo, não é? Presente. Ou não? Não sei se eu estou confundindo. Tem uma aluna que eu não sei se entrou tem pouco tempo, ou no noturno ou no matutino. Cadê ela? Já saiu, né? Depois eu pergunto. Ou ela já era aluna antes e eu que não tinha percebido ela nas aulas, pessoal. Vocês conhecem? Alguém já conhece ou não? A Luciana? É. Se for a Luciana Ribeiro, ela estuda lá na escola desde o 6º ano. Desde o sexto, então é porque ela não assistia as minhas aulas antes, então, né? É, porque tinha várias vezes também que a Juliana mandava no grupo que ela tava com problema para entrar na aula. Ah, então é isso. Porque por eu não a ver, eu achei que ela era um novato. Ai, gente, então deve ser isso mesmo. Obrigada pela informação, Beatriz. Por nada. Tenha um bom dia, gente. Um bom final de semana, viu? Até semana que vem. Até, tchau. Tchau.